E aí, pessoal? Você sabia que a política virou um teatro para bobos? Bem, talvez na verdade a política sempre tenha sido um teatro para bobos. Porque se vocês forem pensar bem, sempre tivemos na merda. Nunca teve um momento em que a gente estivesse pensando, não, agora tá bom. Quando a gente pensava, sempre vinha alguma coisa depois. Então, talvez a política sempre tenha sido um teatro para bobos. Mas como, por que e quando que a gente começou a aceitar isso e a achar isso normal? Esse é um ponto muito importante para se perguntar, não é mesmo? Bem, pessoal, para a gente começar a entender como que funciona isso, começar a pesquisar juntos como que funciona isso, primeiro eu tenho que dizer algumas coisas. A primeira delas é: eu não sou historiador, nem sou formado em ciências políticas, ciências econômicas, e desculpem qualquer barulho que vocês ouvirem no fundo aí, é que a mãe tá na cozinha, tá fazendo umas coisas lá pra gente comer daqui a pouco, então tem um barulho lá. Mas focando aqui no vídeo, eu não sou especialista, então eu posso cometer erros, eu posso cometer gafes aqui. Caso isso aconteça, você sabe que isso aconteceu, venha e me conte nos comentários, me chame na aba discussão do canal, eu tô sempre por lá dando uma olhada se alguém tá falando alguma coisa. Atualmente ninguém falou nada, vão lá falar alguma coisa, meu. Muito triste, ninguém fala nada comigo, cara. Porra. Tá, mas fechando aqui, dá uma olhada lá, vamos lá conversar sobre política e sobre como que a gente está sendo manipulado por essa política. Então, vamos pro artigo. Bem, no site que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês, o site chamado Brazilian Political Science Review, ou, para quem não fala English, é basicamente review, ou seja, revendo a ciência política brasileira. É basicamente isso, é uma análise da ciência política brasileira. Foi feito, tem um artigo que se chama Mapeamento de Preferências Ideológicas nas Eleições Brasileiras de 1994 até 2018, estudo de nível municipal. Ok? Então, o que nesse artigo eles estão trazendo? Eles estão trazendo a seguinte informação: que, olha só, quando a gente foi estudar os municípios, a gente viu que mesmo durante o governo do PT, mesmo durante o governo de extrema esquerda, não houve uma mudança ideológica. A ideologia dos municípios estudados sempre foi de direita. E por algum motivo, mesmo os municípios brasileiros sendo de direita, o governo era de esquerda. Ou seja, foi eleito, né, um governo que não condizia com a vontade dos municípios, digamos assim, com a vontade do povo, né, de uma forma geral. O que é muito estranho. E daí isso levanta várias perguntas, desde se as nossas eleições são justas, se elas não estão fraudadas, entre outras coisas. Mas também levanta um ponto muito interessante, que é do porquê, do que aconteceu com a vontade dessas pessoas no momento em que elas viram que alguma coisa que era contra a ideologia delas estava sendo eleita. Ou mesmo agora, quando alguma coisa que foi a favor da ideologia delas, que foi eleita de fato, fez, né, tanta cacaca, tanta merdinha, tanta nossa, né? Então, por que a ideologia parece não mudar, mas os resultados mudam? Bem, isso é apenas minha opinião pessoal, é apenas uma coisa na qual eu não tenho muita base para dizer, mas do pouco que eu entendo disso, eu afirmo no sentido mais pessoal, que isso tem muito a ver com manipulação. Manipulação tanto de dados, quanto manipulação de pessoas, manipulação da vontade do povo. O que não é, hoje em dia, tão difícil de fazer assim. E é justamente por causa desse fator manipulativo que eu falei no início do vídeo que a política atual é um teatro para bobos. Pois muitas vezes no teatro, naquela coisa lúdica, vem justamente de enganar os olhos do público que está ali assistindo para fazer alguma coisa inesperada, fazer surpreender eles. Só que é um teatro para bobos.
Pois a gente está sendo sim enganado, a gente está sendo sim ludibriado, só que a gente não está ganhando nada em troca, nem divertimento, nem entretenimento. Na real, a gente está ganhando apenas desespero em troca, né? E isso já se vem não de agora, não do governo atual, mas já se vem de muitos governos anteriores também. Então, eu tô trazendo aqui alguns pontos, alguns métodos de manipulação existentes que são muito utilizados na política e que já tiveram certa repercussão, certa discussão em cima deles, porém nunca foi muito longe. Então, vamos pro primeiro método. O primeiro método tratam-se das promessas de campanha, ou as promessas das quais todo mundo esquece, ou as promessas das quais nunca se ouviu falar. Pois é, sempre se tem um monte de promessas durante período de campanha, período de eleição, em todos os níveis de governo, e todas essas promessas são sempre esquecidas. Todo mundo depois, assim, ele faz a promessa, ele sai, alguém bate com um bastão na cabeça do deputado, do político, ou seja lá de qual for o nível de governo, e a pessoa esquece. Infelizmente a gente tem esse problema, né? A gente tem que dar um jeito de descobrir quem é que tá batendo na cabeça de todo mundo, porque as promessas nunca são cumpridas. E provavelmente, o que permite que isso aconteça é justamente o fato de não ter nenhum órgão ou lei que regule o que pode ou não ser dito durante essas campanhas, o que pode ou não ser prometido durante as campanhas eleitorais. Isso não existe. Inclusive, foi feito, tá até na página ainda hoje do Senado, um pedido, uma ideia de legislação na qual seria contra a lei fazer promessas das quais não se pode cumprir. Ou, uma vez feitas as promessas, não cumprir as promessas feitas durante a campanha, durante as eleições. Isso seria maravilhoso. Porém, era necessário pelo menos 20 mil apoiadores desse projeto, né? Desse projeto de lei. Né? Não é bem um projeto de lei, dessa ideia de lei. Conseguiram 22. Conseguiram apenas 22 apoiadores. O motivo, bem, a gente pode falar de coisas como não ter tido ninguém que falasse sobre isso, não ter tido correta divulgação do assunto, não ser de interesse de certos grupos, talvez. Talvez ainda ter coisas a se rever, mas pelo menos podiam aceitar a ideia primeiro. Isso nunca passou pra frente. Parou em 22 e ficou nos 22 lá, apoiadores, e não aconteceu nada. Isso também já mostra um pouquinho de que essa é uma ferramenta importante, né? Porque se alguma coisa regulasse o que pode ou não ser prometido, ou fizesse com que as promessas fossem cumpridas de fato, ou que pelo menos houvesse uma tentativa significante de cumprir as promessas de campanha, não poderiam fazer promessas mirabolantes, das quais eles sabem que não podem cumprir, mas mesmo assim eles fazem para angariar pessoas, angariar votos para si mesmo. Bem, o segundo ponto é trazer apelo emotivo, apelo emocional, é falar de forma a comover o povo, mesmo sem ter nenhum fundamento racional naquilo que tu tá falando. É, por exemplo, falar de como tu se preocupa com as pessoas em situação de rua, com as pessoas que estão trabalhando de forma quase escrava, e tu tratar essas pessoas com total carinho, abraçar, entender e não fazer nada por elas, mas mesmo assim elas se sentem abraçadas. Você pode não fazer nada no governo inteiro seu, desde que você tenha tratado elas bem e dito coisas boas a elas e de que lutaria por elas, a maioria delas vai se sentir representada no seu governo, mesmo não fazendo absolutamente nada. Isso é um problema e devia ser resolvido de uma forma muito simples também, que já corrobora também com o primeiro problema, que são as promessas falsas, que é ter um órgão ou uma lei responsável por gerenciar o que pode ou não ser dito nessas campanhas. Pois trazer uma campanha puramente de apelo emocional, apelo emotivo, apesar de dar certo, é muito errado. Pois, infelizmente, palavras não solucionam esse tipo de problema. Dizer que você gosta da classe trabalhadora e que você apoia a classe trabalhadora não significa nada se você não faz nada pela classe trabalhadora. Porém, para a classe trabalhadora vai fazer muita diferença. Porque eles vão se sentir representados, mesmo não estando sendo. Vão te dar o voto deles. Isso é muito errado. Pelo menos na minha perspectiva, isso é muito errado.
Então, esse é o segundo ponto que muito utilizam para manipulação dos votos, manipulação do povo que vai votar. Bem, o terceiro ponto que eu pensei, ele é um pouquinho mais sério, ele é um pouquinho mais perigoso, assim, de se falar, porque se torna crime, que é justamente uma questão de censura que pode muito bem ser utilizada nas palavras. Geralmente a mídia ela luta contra isso, mas os discursos feitos na mídia, os discursos feitos, por exemplo, pelos governadores, pelos presidentes, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, eles tendem a ser um pouquinho de censura, eles tendem a ter essa questão de tentar censurar certas informações. A exemplo disso seria, por exemplo, dizer que o Brasil não tem Covid ou que a Covid no Brasil não está tão séria por pegar apenas uma região do Brasil onde a Covid de fato não está tão séria e generalizar a situação dela para o Brasil inteiro. A Covid foi só um exemplo que eu inventei aqui agora, eu não tenho certeza se alguém fez isso, talvez alguém tenha feito, mas esses são exemplos que acontecem, ou seja, tu pega uma informação específica, uma situação específica e generaliza ela para um país inteiro ou para um estado inteiro. E a partir dali tu trata aquilo como, olha só, isso aqui não tá tão ruim, ou olha só, isso aqui tá péssimo, vejam só a situação. E isso acaba também apegando um pouquinho na questão emotiva, pois as pessoas veem a situação daquele grupo e sentem-se afligidas por aquilo, sentem medo, sentem um certo receio de que aquilo aconteça com elas também. Então elas passam a se preocupar com quem está se preocupando com aquilo, ou seja, passam a apoiar quem está se preocupando com aquela situação, pois elas não querem que aquilo aconteça com elas. Então, é também uma forma de manipulação, pois não é a realidade não condiz com isso, né? A realidade, no caso, seria o contrário, seria de que a situação tá ok ou não tá tão ok, mas não é aquilo que o pessoa tá dizendo, pois ela tá pegando apenas uma situação específica e generalizando ela. Então, esse é o terceiro método de manipulação mais utilizado, eu acho que de todos é o mais utilizado na mídia, em discursos e tudo isso, que é pegar situações específicas e generalizar elas para um grande grupo de pessoas, de forma a fazer esse grupo se sentir representado por aquelas palavras que tu está dizendo, quando na verdade tu não está representando aquele grupo, tu está só falando de uma situação que pode até muitas vezes ser pessoal tua. Tipo, olha só o que aconteceu, isso aqui é horrível, mas na verdade só aconteceu contigo, não aconteceu com mais ninguém. Ou aconteceu só com uma pessoa que está próxima a ti, não com mais ninguém. Então não é um problema de nível político, de nível a ser comentado, mas sim uma coisa pessoal ou uma coisa de um grupo pequeno que muitas vezes precisa de ajuda sim, mas não é um problema tão alarmante, ou é um problema muito alarmante que diminui o problema por causa de um grupo. Então, esse é um método muito utilizado de manipulação de dados, daí, né? Daí não é a manipulação das pessoas, mas é manipular as pessoas manipulando primeiramente os dados de alguma informação ou coisa parecida, que muitas vezes são dados verídicos, porém tirados de contexto completamente. E por fim, eu acho que esse é o mais poderoso de todos, pois é uma coisa que tu pode até testar na tua casa. É uma coisa na qual, se tu quiser testar como é poderosa essa ferramenta, você pode testar na sua casa, com um amigo seu, com seus parentes, é uma coisa muito simples. Que é quando um determinado indivíduo ou um grupo, como um partido ou, bem, etc., leva um grupo também, ou o povo como um todo, a um estado de negacionismo ou de rejeição de ideias. É um estado muito simples de se levar uma pessoa. Basta tu falar alguma coisa que ela não concorda e que ela rejeita completamente, pessoalmente. Por exemplo, a mesma coisa que tu iniciar uma conversa com alguém afirmando que essa pessoa pode ser uma coisa besta. Essa pessoa ela é assassina porque ela come carne. Isso é suficiente. De um certo ponto de vista, pode-se dizer que ela é. Porém, para ela, na maioria das vezes, não vai ser a realidade. Ela vai se sentir ofendida, diretamente ofendida. Mesmo que tu fale numa conversa informal isso, ela vai se sentir diretamente ofendida. E se ela entrar nesse estado de negação, de dizer não, isso não é verdade, você pode mudar de assunto que ela vai continuar num estado de negação. Pode deixar a carne de lado e começar a falar de alface. Ela vai continuar dizendo que não. Pode começar a falar de qualquer outra coisa. Ela vai continuar. Começar a falar de política. Ela vai continuar dizendo que não.
porque ela entrou num estado de negacionismo. Passageiro, mas entrou num estado de negacionismo. E isso também aconteceu nas eleições atuais, onde o governo, com seus discursos e suas promessas mal fundamentadas e, novamente, promessas das quais não foram cumpridas muitas, eles fizeram o povo entrar num estado de negacionismo do governo anterior e negar qualquer coisa que esteja minimamente semelhante àquele governo, afirmando que tudo é semelhante àquele governo. Ou seja, qualquer coisa que tenha cor vermelha, tu já tem que se afastar, tu já tem que rejeitar. Então tu não pensa para ouvir argumentos ou para tu tentar ter outras ideais, outras ideias perto de ti, para tu conseguir formular uma ideia sua. Você apenas rejeita tudo que contradiz com o seu negacionismo. Ou seja, se alguma coisa vem de frente, você barra ela e joga ela para longe. Isso é o negacionismo. E qualquer coisa que esteja fora desse negacionismo acaba ganhando destaque. Então é o sentido de tipo assim, olha, eu não sou aquilo que tu quer, mas como todo o resto eu estou dizendo para ti, todo o resto é ruim, eu não sou ruim. Eu posso não ser aquilo que tu quer, mas como eu não sou ruim, você vai ter que ficar comigo. E esse método, ele já é antigo, ele já é muito utilizado há bastante tempo, porém ele ganhou muita força no 2019, 2020, né? Ele está com força máxima ainda hoje. Agora eu sinto que já começa a diminuir o negacionismo do povo, porém ainda assim todo mundo ainda está num estado muito negacionista, né? E é um estado difícil de sair. A partir do momento que tu entra nesse estado negacionista, a única forma de tu sair desse estado negacionista é se as pessoas que estiverem falando contigo, os ideais que estiverem vindo para ti, tu puder se confirmar com eles e ao mesmo tempo eles não serem aquilo, forem, digamos assim, um ideal desfocado, assim. É aquilo que tu quer, mas está desfocado para outra coisa. Daí tu consegue começar a sair do estado negacionista. Então, o estado negacionista ele é muito poderoso. Ele é realmente muito poderoso e é muito utilizado também na nossa política como um método de manipulação em massa, né, do governo para o povo. Mas como não ser manipulado? Como sair fora dessa curva de manipulação que existe e que é muito fácil de lidar com ela? Bem, isso não é fácil. Pois a gente já está, incluindo eu, incluindo você que está assistindo, muitas pessoas já estão num estado negacionista há muito tempo. E não negacionista necessariamente de um governo específico, mas sim negacionista de outros tipos de maneiras de pensar sobre o governo. O que você quer dizer com isso, César? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente está num estado onde a gente parece ser obrigado a pensar em esquerda e direita como sendo bom e ruim, ou ruim e bom, tanto faz. No caso, eu estou querendo dizer que a gente já está acostumado, a gente já está levado a pensar dessa forma. E isso é uma armadilha muito grande, pois a partir do momento que tu tem um inimigo, tu passa a não ouvir todos os discursos desse inimigo porque você acha que são discursos inimigos também. Ou seja, muitas ideias, muitos discursos interessantes acabam sendo perdidos. Já se diz há muito tempo que o melhor caminho é o caminho do meio, mas esse caminho do meio hoje em dia, para a grande maioria das pessoas, ou se reverte em covardia, ou seja, a pessoa não quer dizer que ela é de direita ou de esquerda porque ela é covarde de se assumir, ou quer dizer que você é indeciso, você não quer decidir alguma coisa. O que está completamente errado, isso não é verdade. Que decidir o caminho do meio, na minha opinião, é o caminho mais sensato e é o caminho que te permite olhar para todos os dois lados com completa amplitude. É literalmente tu olhar e poder ver as coisas que estão acontecendo dos dois lados dessa estrada, né? Então, eu acho que tem que se diminuir um pouquinho essa guerra entre esquerda e direita para só então essa manipulação perder efeito. Pois enquanto a gente continuar tendo inimigos, enquanto a gente continuar escolhendo um lado, é muito fácil de manipular um lado. É muito fácil de manipular a massa inteira de pessoas. É muito mais difícil manipular várias pessoas com várias ideias diferentes. É muito mais fácil quando todo mundo se bota dentro de uma mesma caixinha, onde todo mundo tem o mesmo tipo de ideia. Então, bora pensar,
Bora pensar mais, bora pensar diferente, bora pensar fora da caixinha, bora ver as coisas de um ponto de vista diferente. Bora explorar o mundo desconhecido da política, o mundo desconhecido da economia, o mundo desconhecido da física, de tudo. Bora explorar. Bora parar para conhecer coisas que a gente não conhece ainda. Essa é a única forma de escapar da manipulação. É ser uma pessoa fora da linha, sem caixas para te guardar. Sem nenhum lugar onde tu fique confinado a um pensamento único. Um lugar onde tu não possa pensar em mais nada, pois se tu pensar em qualquer coisa diferente, tu está contradizendo um movimento. Não se adira, não se fixe a um movimento. Se fixe às suas ideias, aos seus propósitos e àquilo que você acha correto. E escute, abra-se para escutar o que as outras pessoas acham correto. E mude se for necessário. Mas não se permita entrar dentro de uma caixa, fechar a tampa e deixar que qualquer um leve a caixa para onde essa pessoa quiser. Isso você não pode permitir, e é isso que todos temos permitido nos últimos anos. Pelo menos desde que quando eu comecei a olhar para a política, isso sempre tem sido feito. Talvez tenha sido feito há muito mais tempo também. Vamos sair um pouquinho dessa caixa, bora pensar fora, bora pensar. Bem, pessoal, eu acho que o vídeo de hoje era isso. Eu acho que esse vídeo já ficou bem complicado, bem estressante de certas formas, né? Lembrando novamente que eu não sou nenhum fanático político, eu também não sou conhecedor da política, das leis, nada parecido. Eu sou só um cara que está na faculdade estudando física, o que não tem nada a ver com política, e fazendo vídeos pro YouTube durante a quarentena. Provavelmente vou fazer depois que a quarentena acabar também, porque eu tô me divertindo muito. Então, bora pensar junto, bora falar sobre várias coisas e ter esses diálogos. Eu acho que é uma coisa boa e acho que é uma coisa que a gente sempre vai estar podendo aproveitar para melhorar. Bem, pessoal, se inscrevam no canal, não pode deixar de se esquecer. Não pode deixar de se esquecer. Isso, César, parabéns. Não pode deixar de se inscrever. Compartilhem o vídeo, falem com seus amigos sobre isso, perguntem a opinião deles, perguntem se eles acham que eu tô certo, se eles acham que eu tô errado. Comentem no vídeo o que vocês acham, o que vocês pensam isso daí do que eu falei, se vocês concordam, se não concordam. Se não concordem, expliquem o porquê de vocês não concordarem. Assistam o vídeo que tá aparecendo aí na tela agora de vocês. E é isso aí. Falou, pessoal!